Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SouzaCast. E nós já estamos no quarto episódio, olha que maravilha. A gente nem viu chegar, né? Tão bacana que está sendo nossos convidados. Pessoal, hoje eu tô com um convidado super especial, mas daqui a pouquinho eu apresento para vocês. Vocês já sabem, mas não custa lembrar, pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, clicar no sininho, tá? E também compartilhar com os seus amigos e dar o like para que esse vídeo chegue para maior número de pessoas possível. Estou muito feliz hoje de estar completando o quarto episódio e hoje eu trago uma pessoa super especial aqui para o nosso programa, tá? Também eu queria convidar vocês para poderem escutar o nosso podcast pelo Spotify, tá? Todos os episódios já estão lá no Spotify, você pode ouvir na sua caminhada, na sua academia, enfim, uma oportunidade também de vocês conseguirem escutar todo o nosso conteúdo de uma forma bem prática, tá? Eu vou deixar o meu Instagram, o Instagram do escritório, para vocês seguirem, o @Thalisson Souza e o @Escritório Souza Advogados. Ali a gente traz muito conteúdo sobre direito bancário, principalmente voltado para servidores públicos, empresários. Um breve resumo de tudo que a gente fala aqui no nosso podcast, nos nossos episódios, tá bom? Então, vamos lá, vamos apresentar ele. Hoje eu apresento vocês um convidado super especial. Ele é referência nacional em direito de família e vem defendendo mães em todo o Brasil. Um orgulho muito grande para mim também, pois ele é meu sócio, atua junto comigo no direito bancário. É um cara super especial. Ele é advogado, pai, esposo, músico, assim como eu. Queria apresentar a todos vocês Tadeu Félix. Seja muito bem-vindo, meu querido. Eu que agradeço o convite, Thales. Assim como você colocou aí, que é um momento especial aí para você, para mim também está sendo, porque primeiro a gente criou amizade, depois a gente parte para os negócios, e quando a gente une os dois é muito bacana, porque a gente faz com ainda mais afinco, né? Que a gente faz com ainda mais amor, entendendo que a gente é amigo, a gente compartilha, eu compartilho coisas da minha vida com você, você compartilha coisas da sua vida comigo. Então, assim, para mim, primeiro eu tô lisonjeado de estar aqui, obviamente, e segundo, muito feliz, porque a gente tem acompanhado, né? E a gente, vou falar com vocês uma coisa aqui, ó. Quando o Thalisson teve a ideia de fazer esse podcast, ele tinha falado comigo que eu seria o primeiro convidado dele. Então eu tô aqui no quarto, né? Um pouco chateado porque eu não fui o primeiro, tô brincando, viu? Mas de coração, irmão, tô muito feliz com esse sucesso que você tá fazendo, com o sucesso que o podcast tá fazendo e como você tem crescido, isso aí me deixa cada vez mais feliz. E tô brincando esse negócio de ser o primeiro, é porque é agenda mesmo, viu, gente? Correria, mas Thales é um irmão meu. E tamo junto, valeu, brigadaço, e eu que me sinto lisonjeado de estar aqui. Que isso, cara, eu te agradeço. Faltou só a Lorena, né? A Lorena que também trabalha com a gente, é a esposa Sim. do Tadeu. A Lorena que tá aí à frente aí no nosso comercial, no setor de atendimento. Excelente profissional. Uma das melhores mesmo que a gente tem no escritório. Eu sou suspeito para falar, né? Você não pode falar mal. Tem que falar. E o grande problema de trabalhar junto com a Lorena é porque, assim, todo negócio tem os seus momentos de ajuste, né? Com certeza. Lorena é uma pessoa muito emocional, então quando a gente vai discutir questão de negócio, aí ela acha que a gente está discutindo questões de casamento, né? Mas, Lorena, ó, um beijo para você, te amo e obrigado por tudo. Se eu hoje estou aqui, é muito graças a você também, viu? Muito obrigado por tudo. Dá para vocês perceberem o carinho que eu tenho por esses dois, né? Tanto pelo Tadeu, que hoje eu tenho um grande orgulho de chamar de sócio, e também a Lorena, sua esposa, que trabalha junto com a gente nessa empreitada aí para a gente realizar os nossos sonhos e continuar crescendo a empresa. Então eu tenho um carinho muito especial pro Tadeu, e eu vou até reforçar uma questão, porque antes de começar o podcast, a gente teve uma conversa muito bacana agora, que eu fiquei até um pouco emocionado de saber que eu tenho realmente um verdadeiro amigo do meu lado. E Tadeu, eu queria deixar
registrado publicamente o quão orgulhoso eu sou de poder ser seu sócio, e eu espero realmente que não só a nossa amizade, mas que a nossa sociedade ela perdure por muitos anos. Se por algum motivo a gente tomar caminhos diferentes, eu nunca quero perder sua amizade, e o amor que eu sinto por você e sua família é verdadeiro, que deixar isso registrado publicamente. A recíproca é verdadeira, irmão. Você sabe. Aquelas ligações 5 horas da manhã, a gente só tem com amigo. É verdade. Como é que você tá? Só ligar pra saber como é que tá, né? Ué. É verdade. Ô Tadeu, pra gente dar início aqui ao nosso bate-papo, eu faço isso praticamente com todos os convidados. Todas as pessoas que eu trago aqui são referência em alguma área. A gente teve o Vitor e o Alan Benoni, são referência realmente do direito trabalhista bancário, né? E hoje eu trazendo você aqui como especialista e referência nacional de direito de família. A gente sabe que você atua hoje em todo o país de uma forma muito forte na defesa mesmo das mães que estão desamparadas referente a questões de um eventual divórcio, uma ação de alimentos, enfim. A gente sabe, né? Você sabe conversar muito com a dor dessas mães. No episódio de hoje, a gente vai trazer essa correlação do direito de família para o direito bancário, principalmente nessa questão de divisão patrimonial. Mas antes de começar tudo, eu quero que vocês entendam quem é o Tadeu Félix. Tadeu, se você puder contar um pouco da sua história, o que você faz, como que você se tornou essa referência nacional. Então, Thales, eu gosto de contar a minha história sempre dividida em 2 momentos, né? Primeiro que a minha história é muito parecida com a sua, porque você vem de uma cidade interior, uma cidade pequena, eu também, né? A minha cidade é mais próxima da capital aqui, de Belo Horizonte, mas não deixa de ser interior também. Então, até 2020, antes do início da pandemia, eu tinha um escritório pequeno, era só eu, e a gente atuava em todas as áreas do direito. E aí veio a pandemia, aquele baque que aí não só para a advocacia, mas para todas as áreas. E eu falo que ali foi a mudança de chave, porque a partir da pandemia, tudo teve que se reajustar no mundo, né? E aí não só a advocacia, né? O mundo teve que inovar em tudo. E a primeira coisa que a gente viu inovar, assim, para a gente que é advogado, foi o próprio Poder Judiciário, que começou a autorizar audiências virtuais, os processos em todos os estados passaram a ser eletrônicos, né? Inclusive, né, é o que a gente sempre fala lá no meu Instagram, no Instagram do escritório. Você, mãe, que tem dúvidas se a gente pode atuar no seu estado, na sua cidade, fique muito tranquila. Hoje todos os processos são eletrônicos. Então qualquer advogado, qualquer profissional do escritório dele com acesso à internet, ele consegue acessar o seu processo em qualquer lugar do Brasil. Então isso facilitou muito para que você tenha o acesso a um profissional especializado. Você não precisa ficar à mercê do advogado que está mais próximo, territorialmente falando, mas que, de fato, não tem a especialidade na área. E a gente fala muito aqui da importância de contratar um profissional que é especializado na sua dor. Sim. A gente faz aquela correlação novamente, meus telespectadores estão até cansados, tanto que eu falo isso. Mas eu falo sempre, você está com um problema do coração, você vai no cardiologista. Pô. Sim. Você está com um problema familiar, você tem que ir no melhor. Você tem que ir no melhor especialista, naquela pessoa que entende. Não é isso, Tadeu? E depois que veio essa inovação do Poder Judiciário, audiência virtual, a gente começou a ver uma tendência dessa questão de rede social, de profissionais criando um marketing, focando, e de fato, assim, eu não escolhi o direito de família. O direito de família me escolheu. Porque aí nós temos outra coisa em comum, né? A nossa história de vida mesmo, né? O Thaleson mencionou aqui da Lorena, minha esposa. Quando eu conheci a Lorena, Lorena já tinha uma filha de 10 meses. Eu conheci Lorena, a Bia hoje é minha filha, tinha 10 meses. E
o pai biológico da Bia tinha falecido quando Lorena tinha 1 mês de gravidez. E aí eu conheci Lorena estava passando um processo judicial terrível de investigação paternidade, porque os avós paternos da Bia não a reconheciam. Então o processo já tinha exame de DNA, tudo comprovado a paternidade, e eles recorrendo, travando uma série de questões até junto ao INSS para Beatriz ter direito aí a pensão e tudo, né? Então, assim, foi um processo traumático, um processo doloroso, e foi logo que eu estava formando. Então, Lorena, minha esposa, hoje, foi minha primeira cliente. A gente já namorava, né? E falei assim: não, Lorena, deixa que eu cuido do seu caso aqui, e a gente conseguiu resolver. E a partir disso, né, a gente começou a identificar realmente com a história, com as histórias de mães, com as histórias de mulheres, porque, gente, de fato, não é fácil, né? Direito de família, você só olha o lado da mãe e o lado da mulher. Não é, gente. Mulher e mãe, nesse tipo de ação, direito de família, é parte hipossuficiente mesmo. É parte mais vulnerável. Justamente porque, às vezes, ela está tão emocionalmente abalada, está tão. Tá com uma carga tão grande, às vezes, por causa de filho, por causa. E acaba não tendo condições, às vezes, de ter a mesma possibilidade financeira, as mesmas condições de renda que o pai. E aí a gente começou a notar isso, sabe, Thales? E com a história, nossa história de vida, a minha, da Lorena, a gente começou a sensibilizar mais com isso. E aí muita gente acha: Tadeu, você usa a sua história como produto. Não. Mas a partir do momento em que eu vi que minha história me tornou uma pessoa que olha mais para esse lado da mãe, considerando que eu vivi dentro de casa esse sofrimento da Lorena, a gente acaba entendendo um pouco mais, e acabou que a gente foi voltando, foi indo para o lado de direito de família após a pandemia, e hoje, graças a Deus, de 1 ano para cá, o meu Instagram, onde a gente sempre faz postagem de direito de família, saiu de 1.700 seguidores para quase 14 mil seguidores hoje aqui no podcast. Isso tudo devido, de fato, a gente sempre coloca conteúdos voltados para mães, voltados para mulheres, e é a bandeira que a gente carrega. Os pais podem ficar com raiva, depois a gente vai falar do jargão do lindão da mamãe, né? Sim, com certeza. Podem ficar com raiva, mas é a nossa bandeira, a gente defende com unhas e dentes. Essa cultura está enraizada no meu escritório e a gente não vai mudar, não. Você, pai que está assistindo aí, cuidado, viu? Cuidado mesmo, viu? Que o homem é bom. Ô, Tadeu, e hoje você atua no Brasil inteiro, né? Você com essa advocacia humanizada, esse acolhimento especial, porque eu sei que você, né, transparece isso. Inclusive, eu quero te parabenizar mais uma vez por esse trabalho maravilhoso que você tem feito, porque você tem resultado. Então, isso já prova por si só o quão bom profissional e referência você é realmente. E hoje, o atendimento Brasil inteiro. Brasil inteiro. Brasil inteiro. Hoje as redes sociais facilitaram esse contato, né? Então, assim, óbvio que a gente está posicionado em redes sociais, e a gente tem estratégias de marketing, de divulgação e tudo, mas ainda assim na internet a gente tem muito boca a boca, sabe? Um cliente que indica para o outro, que foi bem atendido e se sentiu amparado, que teve o resultado esperado, e aí vai. E aí, graças a Deus, hoje a gente está no Brasil todo, conseguimos atender. A gente ainda não teve, sabe, Otávio, no direito de família propriamente dito, a gente ainda não teve nenhum impedimento de um juiz de falar: não vai ter audiência virtual. Se ocorrer, né, eu tenho uma cliente lá no Amapá, para vocês terem ideia. Essa faz questão de audiência presencial. E aí ela falou: não, quando marcar minha audiência, eu quero que você venha aqui. Então, assim, mas aí vai do cliente, e a gente vai atender. A gente vai fazer, porque é nossa cliente,
lá no nosso escritório não temos diferenciação de cliente para cliente. Todos têm o mesmo tratamento e todas vão ser atendidas da forma que desejarem. Cara, que bacana. Fora agora, assim, toda essa sua experiência com o direito de família, com a nossa sociedade, só para o pessoal entender. Nosso Sim. escritório atua exclusivamente com direito bancário e o Tadeu, ele faz uma parte da nossa parceria, que é a parceria de atendimento. Então a gente tem outros polos de atendimento espalhados pelo país e o Tadeu abrange para a gente aqui a unidade de Belo Horizonte, ali e as cidades ao redor de Caeté, que é a cidade, né, dele, e a Lorena faz esses atendimentos para a gente também. Então o Tadeu trouxe ele para a sociedade por ele ter esse know-how com o direito de família, ser uma pessoa que é totalmente antenada e conectada com as tecnologias, o que faz com que a Souza Advogados hoje, através do conhecimento do Tadeu, de realmente fortalecer o nosso know-how e a nossa entrega de trabalho. Então o Tadeu, querendo ou não, por mais que a Lorena, que é a esposa dele, fique mais à frente do bancário, ele acabou pegando alguns insights do direito bancário, né, Tadeu? Então, a partir da nossa parceria, o Tadeu tem alguma experiência também no bancário através das histórias que rotineiramente chegam para a Lorena, né? Então, assim, antes da gente começar, né, falando propriamente dito da correlação com o direito de família e o direito bancário, conta pra gente o que você tem achado aí dessa nova experiência de estar vindo aí nesse mundo do direito bancário, principalmente a questão de endividados, né? Pois é muito bacana, como que começou essa história da sociedade, e quando o Thalisson nos convidou, e falou: "Tadeu, eu não faço isso para qualquer pessoa". Eu me recordo muito bem de você falando isso. E quando o Thalisson, a gente sentou de fato para discutir a nossa parceria, que ele jogou limpo como que ele iria atuar e qual que seria a proposta para a gente ser sócio, eh, sabe aquele negócio de que, estão me vendendo um bilhete, aquele ditado, né, a esmola quando é muito, o santo desconfia. Porque o cara chegou com uma estrutura de negócio pronta, que é a Souza Advogados, que hoje também, assim como meu escritório é referência nacional de direito de família, a Souza Advogados também é referência nacional em direito bancário. E quando ele me apresentou a estrutura de negócio que ele tem, eu falei assim: "Pô, eu ganhei na Mega Sena, né". Então, assim, eu sou muito grato à oportunidade de ser seu sócio, a oportunidade de sermos parceiros. Óbvio, negócios, às vezes a gente tem, que conversar sobre negócio, e isso, a gente sabe, distinguir amizade e negócio, mas assim, como meu escritório não focava em direito bancário, a gente teve que abrir um braço dele, né, e esse braço, como o Tarso bem colocou, porque o direito de família me consome muito, principalmente de tempo, porque o direito de família, as mães, elas querem falar comigo, né, e eu dou atenção a todas vocês. Vocês podem olhar lá no meu Instagram, sou eu mesmo falando. Às vezes sou eu mesmo respondendo os directs, né? Então o direito de família me consome, consome muito tempo. Então a gente tem o braço do meu escritório em sociedade com a Souza Advogados, e a gente costuma brincar, né, que a melhor experiência de parceiro e de sócio, o que o Thaleson faz para os parceiros e para os sócios dele, de fato eu nunca vi. O Thaleson mora em uma cidade distante da minha. O Thaleson se prontificou a ir na minha cidade, sentou com a gente, deu treinamento, deu curso, implementou para a gente qual que é a, a, a estrutura de negócio e qual que é a visão do escritório dele, quais são os objetivos, e a gente abraçou a causa. Ontem, né, nós recebemos aí o
primeiro acordo que nós fizemos com o banco, né? Vou falar o banco. Não, É. Banco Pan, né? Acho que foi o banco. Não tô falando mal do Banco Pan, não. Tô falando que a gente fez Não. um excelente acordo pro cliente. O cliente era de onde? É de Sergipe? Nossa, Ele é do Sergipe. Eu acho que é do Sergipe. Olha pra você ver, gente. Cliente do Sergipe. A gente fez um excelente acordo ontem, né? Ontem, na verdade, saiu o valor, né? Saiu o valor, realmente. Saiu o valor. E eu sobrevoando Belo Horizonte. Aí eu falei É. assim, olha aí. Aí eu olhei, ó, Boca Santa caiu. Caiu o Pix. Caiu o Pix aqui. Mas só para vocês verem que é um negócio que também tem estruturado, um negócio que tem avançado e a gente já está colhendo frutos. Ontem saiu o dinheiro do acordo, né? Então, estou muito feliz e só te agradecer de você ter aberto a porta da Souza. Vou colocar aqui, ó, que bonita essa logo. Faço parte disso aqui também. E outra coisa, é muito importante falar, né, Tadeu? Porque muitas vezes as pessoas tá vendo a gente aqui no podcast e tudo mais, mas existe muito trabalho por trás. Realmente, para a gente estruturar uma organização como a Souza hoje, que tem mais de 3 mil clientes, é muito difícil, né, Tadeu? Você vê isso no dia a dia. O Tadeu é meu amigo, é uma pessoa que eu amo de coração, mas quantas vezes a gente já teve que conversar mais firme no telefone, justamente porque nós temos o mesmo objetivo de alcançar os nossos sonhos e também de impactar a vida das pessoas que a gente defende. Então, é deixar bem claro que isso aqui é resultado de muito trabalho. Nós não somos perfeitos, né, Tadeu? Realmente, a gente tem que deixar isso muito claro. Principalmente quanto maior a gente vai ficando, mais suscetível a erros também a gente pode estar, mas a gente procura sempre entregar o máximo possível. E logicamente, com muito respeito ao sócio, muito respeito ao cliente, muito respeito principalmente aos colaboradores. A Lorena, por exemplo, a esposa do Tadeu, trabalha junto conosco e o respeito que nós temos por Lorena e o Tadeu tem respeito pelos nossos colaboradores que estão na nossa base, é recíproco, né, Tadeu? A gente já está nessa parceria tem tanto tempo, nunca tivemos nenhum tipo de problema desse tipo, né? Com certeza. Então, assim, é realmente uma situação de sociedade, mas que existe por trás muito trabalho. Né, Tadeu? Não é, nada é fácil. Pra gente chegar num acordo desse cliente aqui, não foi uma coisa que. Não, existe todo um procedimento, um acompanhamento do processo. Nós temos uma equipe grande, mas é uma equipe que rala pra caramba, cara. Rala pra caramba, porque é muito cliente, é proporcionar um atendimento de qualidade, é realmente crescer e se organizar. Coisas que toda empresa tem. Você acha que a Coca-Cola não tem problema? A Nike não tem problema? Todas as empresas têm problema. A Souza Advogados é uma empresa grande e que também rala bastante para conseguir resultados como esse, não é isso, meu querido? E agradecer a todos eles, né? Porque Todos se não eles. fossem eles, a gente também não estaria aqui, né? Exatamente. É aquela velha máxima, né? Sozinho você pode... E ter mais rápido. E ter mais rápido. Mas junto nós vamos mais longe. É isso mesmo. Então, ó, um beijo especial, Lorena. Um abração pro setor comercial da Souza, José Massude, Tereza, Jaqueline, Felipe. Hoje, só na nossa base, nós temos 4 pessoas, né, no setor de atendimento. A Lorena é a 5ª pessoa. E todo o pessoal do jurídico. É tão grande que se falar o nome de todo mundo, vai acabar o tempo do podcast, tá? Então, então obrigado a todo mundo. Beijo. Obrigado a todo mundo, tchau. Ô, Tadeuzinho. Tadeuzinho, né? É assim que a gente se trata. É assim que a gente se trata, não tem jeito. Eu não posso falar aqui do que eu te chamo, não. Não né? pode, não pode. Não pode ficar explícito no Brasil, não, né? Não. Antes da gente falar, eu já ia entrar na questão do bancário. Explica o lindão da mamãe, que é o jargão do Tadeu, do Jeito de Família, ele chama o pai de lindão da mamãe. E isso é famoso no Brasil inteiro. As próprias clientes dele já falam nas perguntas da caixinha: o lindão da mamãe não pagou a pensão esse mês. Agora estão simplificando, porque às vezes na caixinha de pergunta tem um limite, né? Aí elas colocam LM. Então o lindão da mamãe já virou LM também. Eu acho o máximo. E engraçado que você mesmo uma vez já comentou comigo, falou: Tadeu, por um lado eu fico puto, né? Porque você é pai, ele é pai também, né? Então por um lado ele fica puto tomando as dores lá, não, Tadeu, bate menos aí, né? Você às vezes eu comento mesmo. Sou Tadeu, você pegou pesado aí, cara.
Mas por outro lado, eu lembro de você falando, Tadeu, esse negócio do lindão da mamãe. Quando eu escuto, eu consigo imaginar o cara, assim, aquele cara que fica lá na saia da mãe, que não quer nada com a dureza, que é cara folgado. Mas é bacana porque não foi nada pensado assim, de falar assim, eu quero um jargão. Não. Um dia uma cliente ligou lá pro escritório, puta de raiva com o cara, que o cara tinha eu nem lembro o que que o cara tinha feito, mas geralmente só faz besteira, né. Então a gente vê, de fato, mães e mulheres, o que elas sofrem no dia a dia com descaso, assim como o direito bancário também, os consumidores sofrem com os descasos das instituições financeiras, as mães e mulheres também sofrem muito com os pais aí que a gente, e aí eu até faço aqui as honras à mulher que estava nervosa naquele momento, mas ela chegou e falou: "Não, porque o lindão da mamãe fez isso, isso e isso". Eu falei: "Gente, o lindão da mamãe, isso é muito Cara, bom, é fantástico é isso, cara, é muito muito bom. bom". É muito bom. E conecta, cara. Porque Conecta. toda mãe que sofre, ela tem o seu lindão da mamãe ali pra fazer raiva nela, né. Sim. Não, e de fato, quando a gente faz algum post lá e coloca o lindão da mamãe, elas vão lá comentando: "O lindão da mamãe é ótimo, é isso mesmo e tudo", né. Então, assim, foi algo que você torna o direito de família um pouco mais leve também, porque o processo ele é traumático, o Pra todos, processo né. para todos. É porque o direito de família, e aí eu noto um pouco da diferença do direito bancário, a gente está lidando no bolso, né? As pessoas às vezes estão endividadas, está passando situação de dificuldade ali, mas no processo o que ela almeja é pensando no bolso dela, pensando no dinheiro. Agora o direito de família não. Quando a gente luta pelas mães, a gente está pensando na dignidade dela, na dignidade da criança, na oportunidade, às vezes, de você conseguir mais direitos para a criança, para que ela possa ter uma vida melhor, para que ela possa ter acesso a um estudo melhor, para que ela possa ter lazer melhor. Várias mães, Tarso, às vezes comenta comigo: ah, o pai é rico, tem condição financeira, e aí chega final de semana. Minha filha quer sair para comer uma pizza e eu não posso, proporcionar isso para ela, né. Então assim, são coisas totalmente incompatíveis, é o que a gente fala, da desproporcionalidade, né, do poder do homem face à mulher que muitas vezes fica ali sobrecarregada e de pés e mãos atadas realmente, né. Então por isso que a gente defende essa causa, por isso que a gente luta por vocês mães, e contem sempre conosco e o lindão da mamãe com a gente passa mal mesmo. Eu posso falar que você, além de especialista em direito de família, é um grande especialista em divórcios, né. Que é eu acho que é a grande demanda que chega, porque o divórcio, ele vai desmembrando outras coisas. Por exemplo, a Sim. partir do divórcio, você tem a pensão da criança, a regulamentação das visitas, se está existindo uma alienação parental ou algo do tipo, partilha de bens, né. E eu quero trazer esse tema do direito de família para o nosso mundo aqui do direito bancário. Os nossos telespectadores sabem que o nosso público aqui, para entender mesmo realmente do universo dos bancos e tudo mais, e a gente lida muito com endividados, né. Dessa questão, para analisar o impacto das dívidas, né, nos términos dos relacionamentos que provocam o divórcio, separação e etcétera. Como é que a gente pode analisar isso? Um casal endividado é um primeiro passo para um divórcio? Na verdade é o seguinte, trazendo aí um conceito mais amplo, o direito de família ele se comunica com várias áreas, né, várias áreas do direito, se não todas, né, porque você pode ser empresário, pode ter empresa, pode ser o que for, mas por trás de você, ou você tem uma mãe, ou você tem um filho, ou você tem uma esposa, ou tem isso tudo junto. Então não tem como você, desconectar, né, você, pessoa física, às vezes do CNPJ. Então, o direito de família ele comunica com tudo, né, porque você por trás sempre tem uma família, Sim.
né? E quando a gente fala de divórcio, que é esse processo traumático, muitos casais às vezes se separam também por problemas financeiros. Porque o problema financeiro às vezes bate na porta e aí é engraçado, né? Recentemente eu atendi uma cliente de Goiás. A mulher é até médica, óbvio, não vou colocar o nome aqui para preservar. A mulher é médica, mas ela terminou um casamento porque o lindão da mamãe era um folgado. O cara não queria trabalhar, o cara ficava por conta só de ficar dentro de casa, e aí contraindo dívida. E aí financiava carro, financiava carro no nome dela, porque ela tinha condição financeira, né? E aí ela falou, Tadeu, o amor acabou pelo fato dele só tá comigo pela questão financeira. E ela falou, mesmo eu sendo médica, ela era diretora de um hospital em Goiás, mesmo eu sendo médica, ele causou um estrago grande na minha vida, né, financeiramente falando. Então, essa questão financeira impacta, sim, de uma forma considerável nos términos do relacionamento. E eu costumo dizer o seguinte: às vezes a gente vai fazer acordos em processo, a última coisa que a gente vai lidar ali é na partilha de bens, porque é onde o bicho pega mesmo. Que é É, aquela velha máxima, né? Enquanto tá casado, tá relacionando, é meu bem pra lá, meu bem pra cá. Depois é meus bens pra lá, meus meus bens bens. pra cá. Só que as pessoas acham que é só bens, né? Esquece das dívidas, É né? verdade. E aí as dívidas também são partilháveis, né? E aí às vezes tem dívidas, principalmente aqui a gente está falando de direito bancário, e muitas vezes tem dívidas com instituições financeiras, mas tem como resolver isso também, né? E a gente vai tentar esclarecer isso um pouco aqui. E como é que é feita essa partilha das dívidas da instituição financeira? Tem muito cliente, né, casado, que tanto pessoa física, mas vamos deixar a jurídica de lado, vamos simplificar para a pessoa física. Às vezes tem aquela dívida contraído, muitas vezes coloca até o próprio cônjuge como avalista dessa dívida, né? Numa futura ação de divórcio. Como que fica essa partilha? Se a gente pegar a lei propriamente dita, e aí, óbvio, tem algumas exceções, nós vamos tratar aqui, né? Mas vamos lá, a primeira coisa aí a gente vai trazer num contexto geral do regime de bens mais comum aqui que a gente tem no Brasil, que hoje é até chamado de regime legal, né? Que é a comunhão parcial de bens. O que que a comunhão parcial de bens ela preconiza? Todos os bens e dívidas contraídas após o casamento, durante o casamento, são considerados esforço em comum. Outra coisa que os lindões da mamãe acham aí, né? Ah, eu paguei sozinho por isso, ah, eu tenho bem, eu que paguei, eu que fiz isso, e acha que a mulher não tem direito, né? E o tempo que ela estava em casa, cuidando da criança, cuidando da casa, para quando ele chegar, tá tudo pronto, né? Eles não conseguem monetizar isso, não conseguem colocar um preço nessas atividades que são importantes e se não tivessem elas, ele não teria condições, às vezes, de estar, né, prosperando, às vezes conseguindo dedicar ao trabalho. Então, via de regra, após o casamento, na comunhão parcial, todas as dívidas e todos os bens são partilhados meio a meio. Então, é matemática simples. Se você tem 100 mil de patrimônio e 50 mil de dívidas, é, é, vai ter que saldar as dívidas e o que sobrar do patrimônio vai partilhar de maneira igual para cada um. Contudo, na prática, sabe, Thales, é difícil às vezes a gente estabelecer isso. E é uma grande dificuldade que os próprios juízes têm, e às vezes eles ficam tentando, ó, vamos tentar fazer um acordo aqui, fazer uma compensação disso com aquilo, porque se a gente for pegar o pé da letra, aí você pega, eu tenho que pegar o carro, tenho que partir ele no meio,
E a gente sabe que, de fato, isso não existe. Infelizmente, uma vez, Tarso, eu fiz um divórcio, o casal era dono de uma loja de roupas. Eu acompanhei de perto, dentro da loja, a partilha dos bens. Eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei, gente, que absurdo. O pessoal estava contando cabide. Foi metade dos cabides para um, metade dos cabides para outro. Contando, aí pegava o resto das roupas, somava os preços de cada uma, ia falando, essa aqui vai para você, essa para mim, essa para você. Então, assim, é muito difícil a partilha, né? Uhum. Então, quando a gente pega, por exemplo, vamos imaginar um financiamento de veículo, via de regra, e aí tratando aqui da comunhão parcial de bens, via de regra, se você adquirir um veículo hoje, vamos imaginar que o carro esteja no meu nome, eu financiei, tô pagando as prestações, amanhã eu separei. Via de regra, o patrimônio não é um patrimônio. Hoje ele é uma dívida. Eu tenho uma expectativa de ser um patrimônio no futuro. Só que tudo aquilo que você pagou durante o relacionamento saiu do esforço comum do casal. Então, metade do que foi arcado ali das prestações, quem não ficou com o bem tem direito a receber. Então, essa apuração de como vai ficar, ela é muito subjetiva, mas, via de regra, se for no regime da comunhão parcial de bens, é metade para cada um. E se algum dos cônjuges não puder arcar com sua parte nas dívidas, isso afeta de alguma forma? Então, aí precisa averiguar justamente a questão da compensação. Porque vamos imaginar um financiamento de um imóvel. Financiamento de imóvel é algo assim extremamente delicado de você tratar em partilha. Por quê? Você faz um financiamento ali de 30 anos, por exemplo. E aí, durante o casamento, pagou-se 10 anos. Ainda tem 20 anos para você poder partilhar. E aí, como que fica a partilha nesses casos? Especialmente porque, vamos trazer aqui o banco mais comum que faz financiamento imobiliário, a Caixa. A Caixa não vai autorizar, por exemplo, você faz um processo de divórcio, e aí o Thalisson assumiu as prestações, vai ficar com o imóvel e vai restituir para a ex-esposa dele 50% das parcelas pagas. E aí vamos imaginar que o financiamento esteja lá no nome da esposa do Thalisson. A Caixa não vai autorizar se o Thalisson não tiver as condições de habilitação para o financiamento, transferir para o nome dele. E aí, como que você vai fazer? O Thales vai ficar no imóvel, vai ficar pagando as prestações, mas o imóvel não pode ser transferido para o nome do Thales. Então, a gente já teve muitas situações desse tipo, e aí a sentença judicial vai ter que criar obrigações para você, né? Porque se a Caixa não vai autorizar, e a Caixa não pode ser obrigada a te dar um financiamento para assumir se você não tem as condições assumir, né? de assumir. Se você tem, por exemplo, uma restrição no seu CPF, como que a Caixa vai tirar o contrato de financiamento do nome da ex-esposa e colocar no seu? Então a sentença vai ter que estipular isso, Otário. Olha, você vai ter que pagar as prestações. Se você não pagar, né, a sua ex-esposa vai ter direito a uma indenização se você negativar o nome dela, né? E por aí vai. Então, assim, é muito delicado, realmente, quando, principalmente em bens imóveis, essa partilha é uma situação muito delicada. Então, as partes precisam, de fato, às vezes, de um advogado especialista para poder analisar o caso a fundo, analisar esses contratos, ver a viabilidade, né, com relação à partilha, especialmente da dívida, porque partilhar bens, eu creio que é mais tranquilo. Agora, partilhar dívidas, aí para você assumir obrigações futuras, é muito delicado. E aí,
né? Eu tô até alongando, mas eu vou contar para você aqui um caso de uma senhora que eu atendi uma vez, a senhora de 64 anos de idade. Chegou no meu escritório perguntando para mim se ela poderia levar o mandado de averbação. Se ela não levasse o mandado de averbação do divórcio dela no cartório, se isso automaticamente anularia o divórcio dela. Por óbvio que eu falei que não. Ela falou assim: ah, mas é porque eu saí perdendo no meu divórcio. Aí eu fui entender o caso dela. A mulher de 64 anos de idade, ela tinha 3 imóveis com o marido dela. Olha só pra você ver, 64 anos de idade, separando. Olha só pra você ver. E às vezes a pessoa acha, ah, não, é só comigo. Não, a mulher de 64 anos separando. E aí separou, fez 3 imóveis. 2 imóveis quitados e 1 parcelado. Esse imóvel parcelado ficou com a mulher. Ficou com a mulher e o lindão da mamãe ficou com os 2 imóveis quitados e ele assumiu a obrigação de pagar as parcelas do imóvel da mulher. Aí eu perguntei para ela quantos anos que ele tem. Ela falou assim, 70. Falei, quantos anos ainda falta para quitar o contrato? Ela falou assim, 14 anos. Falei, então em tese ele tem até 84 anos da vida dele para ele poder pagar esse imóvel. Aí eu falei com ela assim, ó, você tem que rezar todo santo dia para esse cara viver até 84 anos. Por quê? Se ele morrer, quem vai ter que pagar a dívida do imóvel é você. E os imóveis que ficou para ele eram todos quitados. Então, olha só para você ver a partilha como que foi desigual e como que ela saiu prejudicada. Com certeza. Ela está na mão dele. Se ele morrer amanhã, ela ficou com o imóvel e a dívida e ele ficou com os imóveis todos quitados. Então, por isso é importante se ter um advogado especializado para poder analisar todas essas questões, porque uma partilha mal feita, depois você não consegue anular isso, fez, já era. Você vê, todas as situações que a gente vê que relacionada à dívida, relacionada a dinheiro, relacionada a bens, o quão você pode complicar uma situação que talvez poderia ser resolvida previamente. Por exemplo, a contratação de um advogado especializado. Com certeza poderia ser feito nossa, perdi o nome aqui. Quando vai casar, fazer o pacto, né? O pacto antinupcial. Fazer o pacto antinupcial através de um advogado especializado para que você possa trabalhar na prevenção do problema. Sim. Muitas vezes, Tadeu, os clientes eles têm uma percepção de que o advogado ele trabalha só para remediar determinadas situações. Mas uma função que um advogado tem, principalmente, é na prevenção. Com certeza. Então, se você conseguir amarrar essas situações de uma forma legal, de uma forma feita de forma acordada, né? Nós não estamos falando aqui de mutreta, não. Nós estamos falando assim, de chamar os 2 cônjuges realmente, de fazer um pacto antinupcial, de forma que prevenir esse tipo de problema. Ademais, se caso acontecer esse tipo de problema, com certeza essa senhora não estava amparada por um advogado especializado, né? Aí é o que a gente fala também, né? Divórcio consensual com um advogado só. Se eu estivesse falando aqui que eu não faço, eu estaria mentindo. Contudo, gente, eu não recomendo. Se quiserem contratar o meu escritório para poder fazer, óbvio, eu vou fazer com a maior lisura, transparência e honestidade possível. Contudo, esse negócio de divórcio consensual com um advogado só, cria aquela situação, por exemplo, fez com o amigo do meu ex. O cara é amigo do seu ex, você vai confiar no cara? Ele não é seu amigo não, ele é amigo do seu ex. Ah, quem pagou o advogado? Foi meu ex. Ele vai dar mais atenção para quem? Para quem pagou ou para quem não pagou, né? Entendeu? Então, assim, esse caso aí foi um desse tipo. É igual a relação do cara com o banco, pô. Vai confiar no gerente?
Não, O seu ex é o banco e o gerente é o funcionário seu. Pô, me ajuda. Sim. Poxa, complicado. Não tem ninguém hoje bobo mais. Então, como é que você vai confiar de fazer um divórcio, uma partilha de bens, talvez do único patrimônio que construiu a vida inteira, na mão do advogado que é amigo do seu ex? Sim. Não, né? Infelizmente, nós temos, né, bons profissionais, mas também tem mais profissionais. Pode ser que naquela situação o cara vai puxar a sardinha mesmo pro amigo dele, né? Infelizmente. Por isso que quando me procura para um divórcio consensual, eu costumo falar: você tem certeza que você não quer um advogado te representando? E aí a gente conversa. A gente dá essa opção, não é pegar por pegar, né? Porque se eu estou fazendo um divórcio consensual, eu quero conversar com as duas partes. E as duas partes têm que aceitar um acordo. E eu tenho que explicar, e elas precisam estar certas daquilo. Porque depois é muito fácil a pessoa falar: ah, mas no seu divórcio você saiu perdendo nisso aqui, a mulher arrancou até suas cuecas, a gente escuta isso, né? Geralmente as mulheres do meu escritório arrancam as cuecas dos homens mesmo. Não sei por quê, mas acontece, é raro, mas acontece todo muito. dia. Acontece muito, né? Então, assim, mas num divórcio consensual, quando depois que acabou o processo todo, a parte vira e fala assim: ah, não, mas eu saí prejudicado no acordo, a culpa foi do advogado, porque o advogado só olhou o lado dela, né? Então essas coisas são muito desagradáveis depois. Eu, particularmente, meu escritório que trabalha com muita ética, muita transparência, né? E essa confiabilidade, sabe? Assim como a Souza também tem. Vocês podem jogar lá no Google, lá meu escritório, Félix Santos Advocacia, vocês vão ver lá que é um escritório 5 estrelas, que é um escritório que tem vários comentários reais de clientes falando sobre a transparência, honestidade, sobre a eficiência da nossa equipe, né? Então, vocês podem também ir no meu Instagram, @TadeuFélix Advogado, Tadeu com TH, vocês vão ver lá as pessoas relatando o que de fato a gente demonstra no nosso escritório, o que a gente entrega para os nossos clientes. Realmente. Você falou uma coisa interessante. Eu vou puxar aqui de novo aquela comparação com o direito bancário. No bancário, você é prova disso, o acordo ele é uma estratégia que a gente realmente procura fazer. Por quê? Porque um acordo com um banco, muitas vezes, ela vai ser extremamente mais vantajosa para o cliente do que até uma sentença judicial. E os bancos fazem acordo, e a gente gosta de fazer o acordo. Qual que é a questão do acordo? O acordo é uma manifestação de vontade de ambas as partes, onde os dois vão ceder para chegar num bem comum para encerrar aquele problema. E no direito de família, eu posso dizer, você vai me corrigir e vai comentar sobre isso, porque o especialista é você. Eu acho que no direito de família também. Acredito que o acordo ele vai ser um mecanismo onde vai facilitar a vida de ambos. Ou eu estou falando alguma besteira? Na verdade, o acordo em qualquer situação, você está tirando da mão de uma terceira pessoa que você não sabe como pensa, que você não sabe se naquele dia que vai julgar tá bem ou se tá mal, você tira de uma terceira pessoa, que no caso é o juiz, a responsabilidade de julgar seu caso, e você, juntamente com a outra parte, vai decidir o futuro da sua vida. Então, um acordo bem feito, e aí de novo a gente fala sobre a importância de um advogado especialista, né? Você, mãe, que está assistindo esse podcast, você tem um acordo judicial, vamos pôr aqui, de pensão alimentícia. Esse acordo já fez uma previsão se caso o pai ficar desempregado? Porque muitos acordos que a gente vê é assim, Tássio. Ah, a pensão, um salário mínimo. Mas não estipula, por exemplo, se o cara ficar desempregado, né? E se o cara ficar desempregado, como é que vai ser a situação? No seu acordo está prevista na pensão as despesas extraordinárias, né? Aí depois fala: no meu acordo não constou isso, não constou aquilo. É o que a gente fala sobre ter um advogado especializado. Então, assim, o acordo é sempre bem-vindo, a gente tenta em todas as situações, porque é mais rápido.
Então você consegue resolver o problema ali, né? Você decidindo sua vida, você não transfere a um terceiro, a um juiz, uma possibilidade de você ganhar o processo, porque processo a gente nunca pode garantir êxito, né? É A verdade. gente faz o melhor, mas se vai ser procedente ou não, aí depende do juiz. Então o acordo é sempre bem-vindo, né? O acordo desde que seja um acordo justo e seja um acordo bem elaborado e que seja um acordo bom para ambas as partes, né? No meu entendimento, é completamente viável e hoje a nossa justiça tem favorecido isso, né? Aham, Porque perfeito. todos os processos têm a opção de você ter uma audiência de conciliação. Os próprios tribunais fazem campanhas de acordo, semana de Sim, conciliação, né? sim. Eu acredito muito que muitas vezes a sentença no direito de família, ela pode trazer uma insatisfação em ambas as partes, podemos dizer isso? Principalmente numa partilha de bens? Sim. Talvez ele Nem, não resolva o problema, a é, sentença. não vai. Às vezes fica Às ruim vezes, para todo mundo. exatamente. Aí, às vezes, o acordo vai ser ali algo mais favorável, né? E mais Sim, rápido. e mais rápido. Aí depois que sai a sentença, e aí as partes ficaram lá 2 anos litigando na justiça. Aí depois sai a sentença, viu que ficou ruim para os dois, aí quer fazer acordo. Foi, pô, por que vocês não fizeram acordo antes? É verdade. Né? E quando a gente fala aqui de profissional especializado, e aí eu vou comentar aqui agora como alguém que atua no bancário lá, a minha parte do escritório da Souza Advogados. Gente, o banco não vai fazer acordo com você porque você tem olho verde, porque você é É bonito, louro. porque é louro, não. O banco vai fazer um acordo com você porque tem um escritório especializado que está na bota dele e ele sabe que se ele não fizer um acordo com você, a probabilidade dele ser condenado num processo é muito E no grande. direito de família é a mesma coisa. É a mesma coisa. O outro advogado entende que o advogado adversário, que no caso o advogado da mãe, você é especialista naquela demanda e que não fazer o acordo pode ser muito mais desvantajoso uma sentença, né? Com certeza. Então, a gente sempre bate na tecla, né? Por exemplo, por que que a Souza Advogados nós conseguimos bons acordos? Porque a gente faz os processos de maneira, né? E aí, voltando na Lorena de novo, eh, os cálculos que a gente faz antes mesmo de fechar os contratos com os clientes são extremamente complexos, As análises, né? principalmente em superendividamento. Mesmo porque a gente só vai ingressar com uma demanda se houver uma possibilidade de retorno para o cliente. Por isso que Sim, essa análise ela é tão necessária. Então a Lorena ela faz a análise lá através de uma planilha onde ela faz um mapeamento geral da condição financeira do cliente de forma que se naqueles dados dos cálculos que a Lorena fizer não bater os números que nos vai dar uma margem significativa de entregar um trabalho de qualidade de resultado, mesmo não prometendo, porque não depende só da gente, mas a gente tem que ter um mínimo de margem positiva, né, isso, Tadeu? sim. Aí sim a gente tem condições de trabalhar. Pois é, então por isso a gente sempre bate nessa tecla, né? Um advogado especializado, justamente porque a gente vê causas bancários, aí depois você não sabe, eu entrei com o mesmo processo de RMC com um advogado aqui da minha rua que não é especializado, mas eu tô vendo a cara dele todo dia, eu não vou contratar vocês porque eu não sei quem que tá por trás do computador. Aí eu prefiro o advogado que tá aqui na rua aqui de casa que eu vejo ele todo dia, e vou cobrar ele todo dia. Aí por que que nos processos da Souza o banco oferece acordo e do outro profissional não oferece? Né? Justamente porque a Souza sabe como fazer, assim como no meu escritório, as demandas de direito de família, a gente sabe como fazer, né? E pra gente é fácil, porque a gente lida com isso todo dia. Lida com isso todo dia. Que é Então, o que facilita, né? sim. Porque pra gente Outra correlação aqui interessante que é do direito família com o direito bancário. Né, é quando o pai não quer pagar a pensão ou quer pagar o mínimo de pensão, alegando que ele tem uma série de dívidas no banco. Como é que fica essa situação? Essa eu sei, mas vou deixar de falar. A gente sempre fala lá no Instagram, né? Então vamos lá, tudo depende, né? Porque quando a gente fala aqui de partilhas, é,
as dívidas só são partilháveis quando elas são contraídas em prol da família. Então vamos imaginar o seguinte, o Thales está super bem de vida, tá, gente? Tá rico, meu amigo. Por isso que eu tô andando com ele, porque... se o senhor achar que eu estou preparado, se eu recebo, vai. Eu tô pronto, se você achar que eu mereço. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho um amigo rico, o Thaleson, né? Por isso que eu tô com ele, para pegar a energia dele aqui pegar da os riqueza, códigos, né? Júlio que veio na última... Júlio também, um abraço, Júlio. Valeu, Julião. Quem é Pablo Marçal perto de Júlio? Nossa, velho, Júlio é o cara. Quem é Pablo Marçal? Júlio é fora da curva mesmo, um abraço, Júlio. Mas, por exemplo, o Thaleson fez um empréstimo bancário para poder comprar algo supérfluo para ele, porque ele Uma tá BMW. rico. A BMW você ainda pode falar que você conseguiu reverter ela para a família, porque a família vai usufruir daquilo. Vamos imaginar algo que, por exemplo, algo que você goste muito, que só você que gosta. Então, Um terno de alfaiate. 20 terno, mil reais. um terno de alfaiate. Ele fez um empréstimo bancário para poder comprar o terno de alfaiate. E ele comentou isso aqui, porque antes um pouco aqui, ele falou que tá doido para comprar um terno desse. Eu falei, você é doido, Thales? Ele falou, não, cara, tô com o dinheiro sobrando. Falei isso não. Mas enfim, vamos lá, você fez um empréstimo bancário lá para comprar esse terno que você tá doido com ele. O terno, a sua família não vai usufruir desse terno. Então, se você separar amanhã, esses 20 mil reais de dívida que você fez, é uma dívida que reverteu só em seu favor, não reverteu em favor da sua família. Então, essa dívida, você não pode colocar ela como dívida na hora da partilha. A sua ex, ela não é responsável por pagar metade de uma dívida de algo que só reverteu para você. Então, neste caso, a dívida é integralmente sua. Então, não entra na partilha esse tipo de dívida, tá? Agora, as dívidas contraídas em prol da família durante o relacionamento comprometem sim a renda do pai, né? E se o pai tiver com a renda muito comprometida, por óbvio que o juiz não vai estipular uma pensão que ele não dê conta de pagar. Agora, tem muito lindão da mamãe aí, gente, que o que eles fazem, né? É o absurdo. Para eles não pagarem pensão, né, o juiz fixou a pensão lá em X reais. O que eles fazem? Para depois alegar que não tem condição de pagar a pensão, começa a fazer empréstimo à torta e direita. Aí tá devendo tudo, tá devendo até os cabelos do corpo todo, né? E fala que não tem condição, mas por que ele não tem condição? Porque ele deu causa à falta de condição dele. Então, neste caso, se ele, de propósito, fez essa dívida para reduzir o valor da pensão, para não pagar a pensão, esse valor dessa dívida não abate na possibilidade dele com relação ao valor da pensão. Aí o juiz vai virar para ele e falar assim, meu filho, se você financiou um carro, né, se você quis comprar um carro para você está pagando parcela de R$1.000, né, se vira, vai pagar R$1.000 de pensão também. E é assim que funciona. O filho tem que ser a prioridade sempre, né? Com certeza. A lei, ela vai proteger o mais hipossuficiente nessa relação, né? E nesse triângulo aí, o hipossuficiente é a criança. Então, e a mulher também. A mulher também, né? Eu entendo que sim. Com certeza. Não, mas eu também. Quem sou eu para falar que não? Não, mas é sério isso. Então, assim, você que tá nos assistindo, tá com dívida, né? Você já agradeceu o patrocinador aqui, gente? Agradecer a Red Bull aqui para o nosso patrocinador. A Souza Cash está chegando no nível que a Red Bull está patrocinando. Então, muito obrigado, Red Bull. Tá? Eu não poderia fechar, né, o podcast sem agradecer o patrocínio. Red Bull, obrigado, tá? Nós vamos cortar. Desbrincadeira. Então, você que está endividado, você conhece o escritório, acompanha o podcast, até mesmo você que é mãe e está passando por uma situação dessa. Você já percebeu que não é somente alegar as dívidas que você vai ficar isento ali de pagar a pensão de X valor. E eu tô falando de X valor, porque a pensão você tem que pagar de qualquer forma. Sim. Até mesmo se você alegar que não tem renda. Toda pessoa, para a lei, ela ganha pelo menos um salário mínimo.
Independentemente se você é lavrador, ganha R$ 20 por dia lá na roça, ou se você é um mega empresário que tem aí um faturamento anual de R$ 100 milhões. Enfim, então tome bastante cuidado. Não vá tentar se esquivar da lei, porque essa ideia aí da sua cabeça não foi você que criou. Não. Tem gente lá atrás que já tentou isso aí também. Então tem que tomar cuidado, né, Eu Tadeu? já vi juiz mandando o pai, vai ser flanelinha, vai lavar carro. E aí, se a mãe do seu filho entrar com a ação, tá lá, Tadeu fez advogado, eu acho que tá ruim pro seu lado, toma cuidado. Então, pelo amor de Deus, não é isso, Tadeu? Tamo junto Tamo aí. junto, é só o começo. É. Tadeu, a gente tá chegando ao fim aqui do nosso episódio, passou extremamente rápido. Vamos fazer igual no programa de televisão. Assustadoramente rápido. Eu sempre peço para os nossos convidados para mandar uma mensagem sempre para quem está passando por dívidas, mas hoje eu quero fazer diferente. Eu quero que você fale para a mãe que possa estar assistindo o nosso episódio. Eu tenho certeza que vai ter uma audiência extremamente grande. Esse programa é gravado, tá, gente? Hoje é dia 23 de maio, então assim, a gente vai divulgar bastante, então eu sei que o seu público vai assistir. Então, manda uma mensagem para a mãe, você que é a estrela do nosso episódio de hoje. Eu quero deixar que você fale aí pro seu público e te agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, estou aqui extremamente lisonjeado, para mim é um prazer, né? De fato passou muito rápido, na hora que a gente viu aqui já tinha dado o horário, mas é sempre um prazer estar junto de você, meu amigo, valeu mesmo. E para você, mãe, que às vezes acha que entrar na justiça para procurar os seus direitos é perca de tempo, que a justiça não vai dar nada, né? Vou falar rasgado mesmo, você não está pensando no seu filho e não está pensando, né, no quanto que a vida dele pode melhorar caso você queira, de fato, né, defender os interesses dele. Não é o seu interesse, é o interesse de um menor. Afinal de contas, você não fez ele sozinho, né? O pai participou disso. Então, você sendo omisso, você não correndo atrás dos direitos, você só está beneficiando ele. E a vida para ele está muito fácil, né? Então, você tem direitos e muitos direitos. E o nosso escritório está aqui para poder te ajudar, né? Para a gente poder botar um Barça nesses lindões da mamãe que só pensam nele, que não está nem aí para a criança, não está nem aí para você que está aí extremamente sobrecarregado, abriu mão da sua vida, abdicou de sonhos para investir na sua família e o lindão da mamãe não estava nem aí para você. Então, não deixe passar, corra atrás. Eu sei que muitas falam, eu prefiro minha paz. A sua paz é o dia que seu filho dormir tranquilo e tiver uma condição de vida digna. Perfeito. Meu amigo, muito obrigado Valeu, por você irmão. ter aceitado o convite. Estou muito feliz. Tamo junto. Tamo junto, é só o começo. Valeu? Valeu. Pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado mais esse episódio hoje com o Tadeu Félix. A gente abordou o tema do direito de família e no âmbito do direito bancário. Trouxemos vários insights e vários ensinamentos também. Aprendi bastante. Espero que vocês tenham gostado. E não custa lembrar para vocês se inscreverem no canal, apertar o sininho, dar o like, mandar para um amigo também para poder conhecer o canal e que a gente consiga transmitir esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, tá? Lembrando que todos os nossos episódios estão no Spotify, então você pode ir lá colocar Souza Cash, salva lá no seu aplicativo para você escutar na caminhada, na hora do seu treino, para que você sempre possa estar adquirindo conhecimento em qualquer momento do seu dia, tá? Muito obrigado a todos vocês. Não deixem de seguir o Instagram do Tadeu. Qual que é seu Instagram? Tadeu Félix, advogado, Tadeu com TH. Tadeu com TH, tá no rodapé, aí, tá passando. Eu vou mandar também aqui, ó, no rodapé, pedir pro pessoal da edição colocar, por favor, o meu Instagram pessoal, @Thalisson_Souza, e também do escritório, @Escritório Souza Advogados, e lá a gente também traz uma enorme gama de conteúdo sobre direito bancário, para você também que esteja passando por qualquer problema de dívidas, renegociações, abusividades, que a gente sabe, né, que os bancos não são fáceis, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Continuem acompanhando o nosso canal, nosso Instagram. Um grande beijo e até a próxima. Valeu!